3 contos de horror reais sobre medo intenso. O medo da noite. Tudo isso rolou quando eu tinha 20 anos. Agora estou com 22, então nem faz tanto tempo assim. Na época da faculdade, eu trabalhava como babá. Cuidava dos filhos de uma família durante a semana e, às vezes, nos finais de semana, eu ficava com as crianças de outro casal, bem mais abastado, que costumava viajar nesses dias. Eu ficava na casa deles o final de semana inteiro com os pequenos. Eles disponibilizavam um quarto de hóspede só para mim, e como a família era super bacana, a experiência foi top enquanto durou. Isso aconteceu no outono, as folhas caíam e o clima estava friozinho. Cheguei na casa numa sexta-feira e aquela noite foi super tranquila. Brinquei bastante com os 2 pequenos, que vou chamar aqui de James e Jessica. James tinha 7 anos e Jessica 5. Os 2 eram uma gracinha e super comportados. A hora de dormir deles era às 19h30 para Jessica e às 20h30 para o James. Durante o dia, eu me divertia com eles e seus brinquedos. Tinha um quarto cheio de brinquedos para cada um. A Jéssica amava suas bonecas e casinhas, e eu passava um tempão brincando com ela. O James era louco por videogames, então eu ficava lá vendo ele jogar. As crianças tinham de tudo e a casa era um espetáculo. Era uma propriedade imensa com um lago no meio. Havia uma garagem para 3 carros, separada da casa principal, e do outro lado do lago tinha uma piscina com um bar e uma sala com mesa de bilhar, dardos, fliperamas, uma TV gigantesca e vários sofás. A família era tão bem de vida e extravagante que tinha até um sistema de interfone conectando a casa da piscina com a principal. Se apertasse um botão em qualquer lugar, dava para conversar pelo aparelho. A casa da piscina ainda tinha uma janela enorme com vista para o lago e para casa, então depois que as crianças dormiam, eu podia fazer o que bem entendesse à noite. Era uma maravilha. A única regra era que eu não podia levar amigos, e eu respeitava isso. Ficava no face-time com minha galera e assistia filmes na casa da piscina para passar o tempo. Não era nada mal ter esse tempo livre, podem acreditar. Bateu uma fome, então atravessei a propriedade até a casa principal, digitei o código da porta e fui direto para a cozinha. Tinha tanto lanche e comida que era só pegar. Esquentei um lanche no micro-ondas e depois voltei para a casa da piscina. Lá eu podia falar alto ao telefone e deixar a TV no último volume sem preocupação de acordar as crianças. Estava no sofá, comendo e vendo as branquelas, mandando mensagem para a galera, quando o alarme do interfone me deu um susto daqueles. Apertei o botão para atender e escutei a Jéssica do outro lado, dizendo que estava com medo porque ouvia uns barulhos estranhos. Normalmente ela dormia a noite inteira, então achei que era só aconchegá-la de novo. Deixei minha comida de lado e corri de volta para casa. Entrei pela porta da frente, fui até o quarto da Geis, que já tinha corrido para a cama, coitadinha, assustada. Fiz cosquinhas nela e cobri com o edredom até ela se acalmar. Depois, saí do quarto, fechei a porta e fui até a cozinha para pegar um vinho. Procurando um abridor, ouvi um estalinho no assoalho vindo de outro cômodo. Gelei e olhei naquela direção, esperando por outro ruído. Não queria ficar nervosa, não queria que o medo da Jéssica me afetasse. Achei que era só a casa se ajeitando mesmo. Confesso que fiquei um pouco assustada, mas tinha deixado as luzes e a TV ligadas na casa da piscina. Então voltei para a casa da piscina, tranquei a porta e corri os olhos pela sala. Parecia que nada havia mudado. Tentei me tranquilizar dizendo que o barulho provavelmente era só a casa se assentando ou talvez algum animal lá fora. Sentei de novo no sofá, tentei retomar o filme e a conversa com meus amigos, mas não conseguia parar de pensar no que teria assustado a Jéssica. Foi quando lembrei que a casa tinha câmeras de segurança. Talvez, pensei, eu devesse dar uma olhada nas imagens para me tranquilizar de vez. Procurei pelo iPad da família, que controlava o sistema de segurança, e comecei a checar as câmeras. Tudo parecia normal.
As câmeras externas só mostravam as folhas caindo das árvores e o vento balançando os arbustos. Então, mudei para as câmeras internas. Nada na sala, nada na cozinha, nada nos corredores, até que cheguei na câmera que dava para o quarto das crianças. No início, não vi nada de anormal. Os dois estavam na cama, imóveis, cobertos até a cabeça como era comum depois que eu os reconfortava depois de um pesadelo ou medo noturno. Mas então notei algo que me fez engolir em seco. A janela do quarto deles estava aberta. Eu sabia que tinha fechado antes de sair. Meu coração acelerou. Não sabia se corria até lá ou se chamava a polícia imediatamente. Optei por correr. Deixei o iPad cair no sofá e disparei para a casa principal, o coração martelando no peito. Entrei na casa, a escuridão só cortada pelas luzes que eu tinha deixado acesas. Subi as escadas tentando fazer o mínimo de barulho possível e me aproximei do quarto das crianças. Ao entrar, o frio da noite invadia o quarto pela janela aberta. Corri até ela e olhei para fora, procurando algum sinal de intruso. Nada. Nem uma sombra, nem um sinal. Virei-me para as crianças e foi aí que percebi que elas estavam muito quietas, até para o sono delas. Aproximei-me lentamente e puxei o edredom. James e Jessica não estavam lá. Eram dois travesseiros arrumados para parecer que estavam deitados sob o cobertor. Eu congelei, o silêncio pesado ao meu redor. Foi então que, de repente, a casa inteira foi invadida pelo som estridente do alarme de segurança. O som estridente do alarme de segurança cortou a noite, rasgando o silêncio como um sinal de alerta agudo e penetrante. O pânico, já palpável, transbordou em adrenalina pura correndo pelas minhas veias. Aquele alarme só poderia significar uma coisa: alguma entrada havia sido violada. Sem perder mais um segundo, desci as escadas correndo, com cada batida do meu coração ecoando tão alto quanto o alarme. James! Jessica! Minha voz soava desesperada enquanto chamava pelos nomes das crianças, esperando ouvir uma resposta, um choro, qualquer coisa que indicasse onde eles estavam. Cheguei ao painel de controle do alarme, que piscava freneticamente indicando a fonte do problema, a porta dos fundos. Era por lá que alguém, ou algo, havia entrado, ou talvez fugido, levando as crianças. Corri para a porta dos fundos, meus dedos trêmulos tentando desarmar o alarme para acessar aquele barulho ensurdecedor. Assim que o silêncio retornou, pude ouvir claramente os sons da noite, para minha surpresa, um leve choro que vinha de fora. Não era o choro descontrolado de uma criança, mas um soluçar contido, quase como se alguém tentasse se esconder. James? Jessica? Eu chamei novamente, mais suavemente, seguindo o som que vinha da escuridão além da porta. A lua estava alta, espalhando uma luz prateada que mal iluminava o extenso jardim dos fundos. Segui o choro, passando pela cozinha do jardim e pelo playground onde as crianças brincavam durante o dia. Finalmente, encontrei-os. James e Jessica estavam encolhidos sob a velha figueira, abraçados um ao outro, tremendo. Sem pensar duas vezes, corri até eles e os envolvi em meus braços, verificando se estavam machucados. O que aconteceu? Eu perguntei, tentando manter a calma. Foi o homem do jogo, Jessica murmurou, apontando para casa. Ele queria brincar com a gente, mas era um jogo assustador. Dissemos que não queríamos e corremos. O homem do jogo? Meu estômago se revirou com o pensamento de algum estranho entrar na casa e interagir com as crianças. Como isso tinha acontecido? E quem era ele? James, agarrando-se a mim, olhou para a casa e disse com uma voz quase inaudível: ele está lá dentro. Sem hesitar, mas com um medo crescente, peguei as crianças no colo e corri de volta para a casa da piscina. Meu único pensamento era colocá-los em segurança e chamar a polícia. Enquanto corria, um pensamento terrível me assombrou. E se o homem do jogo ainda estivesse lá? E se ele estivesse nos seguindo naquela mesma noite? Corri o mais rápido que pude,
mantendo James e Jessica seguros em meus braços. Seus pequenos corpos tremiam contra o meu. A casa da piscina parecia estar a uma distância interminável, cada passo impulsionado pelo medo de ser alcançado por quem quer que estivesse nos assombrando. Ao chegar, entrei apressadamente e travei a porta atrás de mim, garantindo que todas as janelas também estivessem seguras. Sentei as crianças no sofá, suas expressões de medo refletiam as minhas próprias emoções. Puxei meu celular do bolso para ligar para a polícia, mas percebi que a bateria havia morrido. Ótimo, murmurei, minha voz tingida de frustração. Decidi então usar o telefone fixo da casa da piscina. Enquanto discava o número da polícia, instruí James a buscar as lanternas de emergência nas gavetas da cozinha. Fique com sua irmã, disse a ele, tentando manter a voz estável. Jéssica estava abraçada a uma almofada, seus olhos arregalados se fixaram em mim enquanto eu falava com o operador da polícia, explicando a situação em rápidas palavras. Depois de terminar a chamada, a espera começou. A cada ruído do vento, cada sombra projetada pela luz da lua, eu sentia um sobressalto, temendo que fosse o homem do jogo. Mantive as crianças perto, tentando confortá-las com histórias e jogos silenciosos enquanto o tempo parecia se arrastar. Finalmente, as luzes azuis intermitentes apareceram pela janela e ouvi vozes no megafone anunciando a chegada da polícia. Deixei escapar um suspiro de alívio e corri para abrir a porta, saudando os oficiais que rapidamente entraram para garantir que estávamos seguros. Após uma busca exaustiva, os policiais não encontraram nenhum intruso. No entanto, ao lado da velha figueira onde as crianças estiveram escondidas, eles encontraram um conjunto estranho de pegadas que levavam para fora da propriedade, desaparecendo na densidade do bosque vizinho. Nos dias que se seguiram, aumentamos a segurança e jamais deixamos as crianças sem supervisão. O incidente com o homem do jogo permaneceu um mistério, e apesar dos esforços da polícia, ninguém foi capturado. O medo daquela noite nos seguiu por algum tempo, mas aos poucos, a vida voltou ao normal, com a esperança de que nunca mais enfrentaríamos algo assim novamente. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado pelo like e por se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe o seu comentário ao final deste vídeo, porque me incentiva bastante no meu trabalho. Muito obrigado! O medo na floresta. Eu estava com 28 anos quando decidi acampar sozinho numa floresta aqui perto, levando comigo o Reggie, meu Beagle, sem imaginar que não estaríamos tão isolados quanto pensei. Era novembro, e as tardes ainda eram agradáveis, mas as noites traziam um friozinho, então me preparei direitinho. Levei um fogareiro portátil, líquido para isqueiro, um isqueiro e um machado para picar lenha. Claro, não esqueci a barraca, o saco de dormir e todo o meu equipamento de pesca, já que a ideia era tentar a sorte no lago. Tinha comida que dava para os 2 dias que planejava ficar, mas se eu conseguisse pescar alguma coisa, com certeza ia fazer uma fritada. Andei mais ou menos 1 quilômetro mata adentro a partir da minha caminhonete até encontrar um cantinho bom perto do lago. Armei o acampamento numa clareira que era um verdadeiro aconchego e levei o Reggie para tentar pescar. Até peguei uns peixinhos, mas eram tão miúdos que nem valia o esforço de preparar, e joguei de volta na água. O Reggie ficava só observando a mata, fixo em algo, e parava de abanar o rabo, como se tivesse notado alguma coisa. Podia ser qualquer bicho pequeno que ele tivesse escutado ou avistado. Ele é um cachorro bem adestrado e não sai correndo por aí, então eu não o prendo na coleira. Depois de mais ou menos 1 hora pescando, resolvemos dar uma volta ao redor do lago. E quando estávamos do outro lado, de frente para o nosso acampamento, vi o que me pareceu ser um casal entrando floresta dentro. Estavam longe, era difícil dizer com certeza, mas pareciam mesmo 2 pessoas. Estavam bem no local onde eu havia montado acampamento. Não queria ser roubado, então chamei o Reggie e voltei para o acampamento a passos largos. Chegando lá, vi que a barraca estava aberta.
Alguém tinha mexido nela, sem dúvida nenhuma. Por sorte, nada tinha sumido, mas também, não tinha muita coisa de valor lá, só o fogareiro e os apetrechos de pesca. Ainda assim, eu estava certo de ter visto gente, e saber que tinham fuçado minhas coisas me deu um calafrio. Por via das dúvidas, gastei a próxima hora mudando o acampamento para outro ponto um pouco mais distante no lago. Aí me pus a picar lenha para fazer fogo no fogareiro. Quando estava pronto, dei comida pro Reggi e esquentei um chile para mim. Sentamos perto da fogueira, e eu estava anotando umas coisas no meu diário quando Reggi começou a latir para a mata. Já tinha anoitecido, e eu mal conseguia enxergar além do que a fogueira iluminava. Dei uma olhada para o escuro, e confesso que um arrepio me subiu pela espinha. Com isso, levei o Reggi para a barraca e apaguei o fogo. Se tinha gente naquela floresta, eu definitivamente não queria estar anunciando onde estávamos com o fogo. Deitei no saco de dormir e, com a minha lanterna de leitura, fiquei mergulhado no meu livro. O Reggi ficava mexendo as orelhas, atento a sons que eu não conseguia captar, olhando para as paredes da barraca. Eu ficava perguntando: "Que foi, menino?", até que ele começou a rosnar. Tinha ouvido algo do lado de fora. Poderia ser um veado, um urso ou até uma pessoa. Mas a ideia de ter alguém ali, no escuro da noite, era mais assustadora do que a possibilidade de um urso. Depois de um tempo, o Reggi se aquietou e pôs a cabeça no chão. Eu também já não estava me sentindo muito confortável e queria que a noite acabasse logo, então desliguei a lanterna e tentei dormir. Algumas horas depois, acordei com o Reggi rosnando e uivando. Pedi para ele se acalmar. Foi quando ouvi um assobio, aquele tipo que a gente faz para chamar um cachorro. O Reggi começou a rosnar de novo. Alguém estava mesmo lá fora, no meu acampamento, no meio da escuridão total, e eu estava morrendo de medo. O assobio virou um estalar de língua, e depois ouvi passos se aproximando da barraca até que pararam bem do lado de fora. O Reggi estava enlouquecido, uivando, e eu o segurei, pedindo para ficar quieto, sem fazer nenhum barulho. Sem o crepitar do fogo, o silêncio era total, tirando o vento que soprava. O Reggi voltou a rosnar, olhando para onde ficava o zíper da barraca. O silêncio só foi quebrado por outro assobio, agora bem perto da entrada da barraca. O Reggi perdeu o controle mais uma vez. Tentei fazer uma voz bem grossa e gritei: "É melhor ir embora." Estou armado, mas a verdade é que minha voz saiu tremida e assustada. Os passos começaram a se afastar lentamente, em um andar pesado, até que o som desapareceu por completo. Ou talvez tenham parado a uma curta distância da barraca, porque o Reggi ainda rosnava de vez em quando durante uma hora depois disso. Não consegui dormir mais, mas estava com tanto pavor que nem pensei em sair da barraca e arrumar as coisas no escuro. Meu celular estava sem sinal naquele lugar isolado, então não podia ligar para um parente ou amigo e contar o que estava acontecendo. E, a uma distância que o som podia viajar por quilômetros, ouvi um grito de mulher, um daqueles gritos que a gente sente que é de alguém lutando pela vida. Isso foi demais para mim. Peguei o Reggi, coloquei as botas, agarrei a lanterna e corri. Segui pelo mesmo caminho que tinha vindo, até chegar à caminhonete. Ainda sem sinal no celular. Passei a noite dentro da caminhonete. Ao raiar do dia, voltei com o Reggi até o acampamento. Juntei minhas coisas, desmontei a barraca e nem olhei para ver se tinham mexido em algo novamente. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Meia hora depois, a caminhonete estava carregada e eu pisava fundo para longe dali. Assim que o celular pegou o sinal, liguei para o número de emergência que encontrei online para relatar os gritos e as pessoas suspeitas ao redor do meu acampamento na noite passada. Não tenho ideia do que aconteceu depois disso e nem sei o que estava rolando naquela floresta, mas uma coisa é certa, nunca mais voltei lá para acampar. A sensação de pavor em meu próprio lar. Era uma daquelas noites solitárias em casa,
onde a tranquilidade do meu espaço deveria ter sido um consolo, mas acabou sendo palco de um terror inesperado. Minha casa, dividida em 2 níveis distintos, quase se assemelha a um duplex vertical. O andar superior, praticamente um apartamento autônomo, é onde meu irmão e eu residimos, enquanto nossos pais habitam o pavimento inferior. Esse arranjo costuma ser bastante aprazível, oferecendo a cada um de nós um certo grau de privacidade e independência. Naquele fim de semana, o cenário era apenas eu, isolado em meu retiro no andar de cima. Lá fora, a chuva tamborilava incessantemente contra as janelas, desencorajando qualquer plano com meus amigos que, assim como eu, preferiram se abrigar do tempo desagradável. Assim, minha noite foi dedicada a maratonar filmes de terror, uma escolha que, mais tarde, perceberia ser infelizmente irônica. Invocação do Mal foi o filme da vez, uma obra que nunca havia assistido antes e que rapidamente capturou toda a minha atenção, envolvendo-me em sua atmosfera sombria e suspense meticulosamente construído. Durante uma pausa para esticar as pernas e buscar um lanche, deslizei até a cozinha, vasculhando a despensa até encontrar uma caixa de biscoitos. Foi quando um som abafado vindo do andar de baixo me fez parar, uma perturbação que, inicialmente, descartei como um acontecimento corriqueiro e sem importância. Regressei ao meu quarto, fechando a porta atrás de mim com um clique, e reiniciei o filme, buscando me perder novamente naquela narrativa fictícia de horror. Contudo, um detalhe inquietante rompeu a barreira entre a ficção e a realidade. A luz do sensor de movimento do quintal se acendeu. Logo após, sons vindos diretamente debaixo do meu quarto começaram a se manifestar, sons esses que lembravam a porta dos fundos sendo cuidadosamente fechada. Devo mencionar que a acústica de nossa residência é tão precária que o mais sutil dos ruídos reverbera pelas paredes finas como papel. Assim, os passos que começaram a ecoar embaixo não deixaram dúvidas de sua origem. Inquieto, recorri ao nosso grupo familiar de mensagens, inquirindo quem poderia ter chegado. Minha mãe, sempre pronta, respondeu em questão de 1 minuto que eles não estavam em casa, o que deveria significar que o único possível intruso era meu irmão. No entanto, isso contradizia tanto seus hábitos quanto sua agenda, pois ele raramente usava a entrada dos fundos, e para complicar, não deveria estar em casa aquela noite. Digitei ansiosamente, estou ouvindo alguém embaixo. Alex, é você. Mas a tela permaneceu muda, sem resposta. Os passos continuaram sua jornada, atravessando a casa até se dissiparem, mas em seguida, para o meu crescente pavor, começaram a ascender a escada. Com o coração pulsando em um ritmo alarmante, desliguei a televisão, mergulhando o quarto na mais completa escuridão. O som dos passos era pesado e resoluto, aproximando-se pelo corredor com uma deliberada ignorância aos outros cômodos da casa, até chegar à porta do meu quarto. Lá, eles cessaram. Engoli em seco enquanto senti a presença do outro lado da madeira, e então, de forma quase imperceptível, a maçaneta girou, a porta se entreabriu e uma cabeça se projetou para dentro, espiando. O invasor fixou o olhar diretamente em mim. Eu estava imóvel na cama, respiração contida, olhos cerrados a ponto de enganá-lo com a impressão de sono profundo, mas entreabertos o suficiente para captar a imagem daquela figura indistinta e os olhos que reluziam na penumbra, olhando diretamente para mim. Esses olhos inexpressivos, fixos, refletiam um brilho que nada tinha de humano. Era como se algo ou alguém estivesse ali, esquadrinhando minha suposta vulnerabilidade. O ar ficou pesado, carregado de uma energia palpável de medo e perigo. A figura permaneceu parada, sem fazer mais movimentos, observando-me por uma eternidade que, na realidade, talvez não passasse de 30 a 60 segundos intermináveis. Por fim, tão silenciosamente quanto havia aparecido, recuou e fechou a porta. Um silêncio abafado tomou conta do ambiente, mas eu sabia que a presença ainda estava lá, do lado de fora, esperando, escutando. Desesperado por alguma forma de socorro, digitei no grupo da família, as letras maiúsculas trazendo o eco da minha angústia: Alex, por favor, me diga que é você aí. A resposta de Alex veio quase instantânea, uma negativa que se entrelaçava com a confusão sobre o meu estado de pânico.
Foi então que expliquei, através de palavras digitadas trêmulas, que havia alguém desconhecido dentro da casa. Com a mão trêmula, telefonei para a polícia, o número quase se desfazendo sob a pressão dos meus dedos. Meu sussurro ao telefone era uma tentativa de pedir auxílio sem alertar o intruso da minha tentativa de contato com o exterior. Entretanto, logo após iniciar a chamada, pude perceber o som dos passos se afastando da minha porta. A criatura lá fora, seja lá quem fosse, havia me escutado. Os passos retomaram seu percurso, dessa vez descendo as escadas, e o som deles se esvaneceu na distância, deixando atrás de si apenas o zumbido do meu pânico e a orientação da polícia para permanecer ao telefone até a chegada dos reforços. 5 angustiantes minutos se passaram até que batidas firmes ressoaram na porta lá embaixo. Quando o atendente do serviço de emergência me deu a segurança para descer, fiz isso com uma rapidez febril, cada degrau um novo desafio à minha coragem abalada. A polícia, operando sempre em duplas em meu condado, fez uma busca meticulosa pela residência. Armários foram abertos, cada espaço sob as camas inspecionado, e só quando estavam certos de que a casa estava segura é que eles se retiraram, não sem antes reiterar o quão crucial é manter as portas trancadas. A nossa porta dos fundos, negligenciada por um descuido dos meus pais, tinha permanecido destrancada. Não se pode simplesmente voltar à calma depois de um episódio desses. Eu estava destinado a passar aquela noite sozinho, pois ninguém mais chegaria até o amanhecer. Não muito tempo após a partida dos oficiais, a luz do sensor de movimento acendeu novamente, um sinal de que algo ou alguém a havia ativado. Olhando pela janela do meu quarto, vi uma silhueta, a do homem que tinha estado na casa. Presumi, afastando-se em direção a um canto escuro do quintal, desaparecendo de vista. Talvez ele tivesse retornado, testando a porta que agora, por certo, estava trancada. Vigiei pela janela, atento a qualquer movimento enquanto a luz permanecia acesa. Quando finalmente se apagou, as trevas do lado de fora se tornaram impenetráveis. Decidi que, contanto que a luz não se acendesse novamente, poderia me convencer de que o intruso não voltaria. Para minha sorte, o silêncio e a escuridão prevaleceram pelo resto da noite. O aprendizado amargo daquela noite residiu no simples ato de girar a chave na fechadura, meio segundo que pode manter a segurança de um lar, ou falhar em fazê-lo. Por causa de um pequeno descuido dos meus pais, eu agora carregaria para sempre a imagem assustadora daquela pessoa misteriosa espiando dentro do meu quarto, seus olhos fixos em mim como se estivesse marcando minha alma. Aquela visão, os olhos reluzindo com uma intensidade fria e calculista, permaneceu gravada na minha mente, uma lembrança perpétua do terror que senti. Os minutos que se seguiram àquela noite solitária foram marcados por um silêncio tenso, interrompido apenas pelo som ocasional da chuva batendo na janela e pelo eco dos meus próprios pensamentos alarmados. A cada barulho inesperado, meu coração pulava, temendo que fosse o retorno do intruso. O reflexo de qualquer luz ou a mera sugestão de movimento me fazia congelar, perguntando-me se eu deveria me preparar para confrontar o invasor mais uma vez. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de alívio misturado com o cansaço da noite insonolável. A luz do dia pareceu expulsar as sombras da noite anterior, mas a sensação de vulnerabilidade e a fragilidade da minha segurança ficaram mais evidentes do que nunca. Prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria a segurança de minha casa ao acaso. As fechaduras foram trocadas, sistemas de segurança foram instalados, e a rotina de verificar cada porta e janela antes de dormir tornou-se um ritual diário. Mas mesmo com todas essas precauções, eu sabia que a verdadeira segurança nunca poderia ser garantida. A imagem daqueles olhos espreitando por entre a fresta da porta continuaria a me assombrar, um lembrete de que o perigo pode estar apenas a um descuido de distância. E assim, numa noite que começou com o tédio da chuva e filmes de terror, eu aprendi a lição mais aterrorizante de todas. A realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção, e nem sempre estamos tão seguros quanto pensamos. Mesmo agora, ao ouvir o som da chuva lá fora, eu não posso deixar de olhar por cima do ombro e me perguntar: o que mais está escondido nas sombras, apenas esperando pelo momento certo para entrar?
Espero que tenha gostado das histórias de hoje. Lembre-se de deixar o like e um comentário para mim. Verifique na descrição o link para um jogo de tabuleiro de horror muito divertido e bem avaliado na Amazon. Agora, te convido a continuar comigo em mais um conto de terror assustador que separei para você. Basta clicar em um dos 2 vídeos que está aparecendo para você agora. Te espero lá dentro, se você tiver coragem.